Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: "Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: "De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra, hein? Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 16, aqui ó, 16 de abril. 16 de abril. Para quem tá aí no YouTube, eu tô tentando focar a câmera. 16 de abril de 2023. Hoje nós estamos sem calendário aí para quem está assistindo pelo YouTube. Então hoje é dia 16 de abril de 2023. É domingo. Estamos com um cenário diferente. Porque eu estou em Nilópolis, aqui cuidando da minha mãe. Então, estamos aí na estrada para Emaús. A meditação de hoje tem esse título. É do nosso irmão Robert, lá do estado do Oregon, nos Estados Unidos. Domingo, dia do Senhor. E olha o texto que veio.
Olha o texto que veio. Jesus já estava ressurreto, conversando com esses discípulos no caminho. Meu irmão e minha irmã, Jesus, ele aparece no caminho. Então, continue caminhando, tá? Porque uma hora você vai perceber Jesus bem do seu lado, caminhando com você, que foi isso que aconteceu. E aí, hoje, 16 de abril, é seu aniversário? Muito bem! Deus te abençoe de forma muito especial nesse dia. Hoje é aniversário da Vitória, essa jovem linda da minha região. Ela é lá da congregação dos Jardins, bairro de Saquarema. Então, Vitória, ó, beijo no teu coração. E hoje é dia de duas Ana Paulas, uma mais linda que a outra. Vamos lá? É aniversário da Ana Paula Meireles e é aniversário da Ana Paula Moraes. Duas lindas, Deus abençoe vocês. E você cujo nome eu não falei, Deus também te abençoe nesse dia, você que faz aniversário, de uma forma muito especial. Como eu tenho falado, Deus abençoe cada um de vocês que hoje renova a vida com renovação de forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Deus abençoe vocês com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus abençoe vocês com fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E o alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo alegrai-vos, eu esqueci de falar. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Deus abençoe vocês com gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E aí, meu irmão e minha irmã, como eu estava falando, esse texto da estrada para Emaús é um texto muito interessante, ele tem muitos detalhes, mas eu quero pegar alguns para que a gente perceba como é que a Bíblia se completa. Ao mesmo tempo que o Senhor diz lá em Isaías, capítulo 43 ali, versículo 19, por ali, em que o Senhor vai dizer, eis que faço uma coisa nova, Ao mesmo tempo a gente tem na Bíblia também um Deus que se mostra de uma maneira que vai realizando, que vai tendo um padrão, vai realizando as mesmas coisas para que aquilo fique na memória do seu povo. E esse é o primeiro detalhe que eu quero falar. O texto diz que quando eles chamam Jesus para ficar com eles, ali em algum lugar em que chegam, eles estão à mesa, versículo 30. E Jesus faz exatamente o que ele fizera na última ceia, e o que ele fizera das outras vezes também, porque é a característica de Jesus. Nos milagres ele faz isso. E aí, de multiplicação, de pães, Jesus parte o pão, Jesus pega o pão, abençoa o pão. Depois Jesus parte o pão e dá a eles. Então, essas quatro coisas, pegar o pão, abençoar o pão, partir o pão e dar a eles. Quando Jesus faz essas quatro ações, os olhos deles se abriram, diz o versículo 21, e eles reconheceram Jesus nas ações. Sabe, muitas vezes a gente está passando por situações tão difíceis, enfrentamentos tão complicados, e a gente fica como esses discípulos.
entristecidos pelo caminho e achando que Jesus não está ali, Jesus bem do nosso lado e a gente pensando que é um estranho que não está sabendo de nada que está acontecendo, mas Jesus está bem do nosso lado. De repente, alguma coisa acontece, ou algumas coisas, no caso aqui aconteceram 4 coisas quando eles estavam à mesa. E nessas 4 coisas, nessas 4 atitudes de Jesus, eles reconhecem. Sabe, hoje de manhã, mais cedo, né? Eu estava, bem mais cedo, né? Eu estava fazendo uma coisa, sabe? Não fico com nojo, não. Eu vou ter que falar. Eu estava lavando as dentaduras da minha mãe. A dentadura de cima, que é a arcada inteira, né? E o rote. Devido a tudo pelo que ela tá passando, eu peguei, ela tirou assim, né? Porque tava comendo, acho que tava incomodando. Eu falei, quer que eu vá lá lavar, escovar? Quero! E aí ela já, né? Há um processo também de demência começando, então ela não ficou constrangida de nada. E você quer saber? Nem eu. Eu não fiquei constrangida, eu não tive nojo, eu fui lá, peguei a escova de dente, pasta de dente, escovei. Quando eu fiz aquilo, ah, tô me emocionando. Quando eu fiz aquilo, eu percebi a atitude de Jesus. Jesus faria aquilo sem ter nojo, sem se constranger, sabe? Meu irmão e minha irmã não são melhor do que ninguém. Mas isso está me tocando, eu preciso falar. Quando eu tomei aquela atitude, eu senti Jesus do meu lado. Eu senti como se eu tivesse naquela tarde e noite à mesa com Jesus antes dele ser crucificado e quando Jesus pega a toalha, se cinge e se agacha e lava os pés dos discípulos. Eu me sentia assim. Enquanto eu lavava e escovava a dentadura e o rosto da minha mãe, eu me sentia assim. E você sabe, eu me senti tão perto de Jesus. Eu me senti muito perto de Jesus fazendo isso. Sabe? E foi tão bom. Foi muito bom. E uma outra coisa, eu não fui mãe, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu não sou mãe. E eu tô sendo agora. Porque eu tô correndo para fazer a meditação, porque ela tá dormindo, tá tudo bem, sabe? Então vamos fazer a meditação aqui. E aí, meu irmão e minha irmã, é muito interessante isso, sabe? Que nesse domingo, dia de lembrar, né? A cada domingo a gente lembra do Jesus ressurreto. Que a cada domingo, a cada segunda, a cada terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente lembre do Jesus ressurreto. A gente lembre do Jesus que lavou os pés dos discípulos. A gente lembre do Jesus que caminhou ao lado dos discípulos que estavam indo para Emaús. A gente lembre do Jesus que pegou o pão, abençoou, partiu o pão e o deu aos discípulos e faz a mesma coisa comigo e com você. Lembre todos os dias desse Jesus. Você não está caminhando sozinho. E de repente você está triste porque uma coisa que você esperava que acontecesse não aconteceu. Isso já aconteceu comigo. Mas a partir do momento que hoje eu tomo consciência de que Jesus aí sim, ele está bem ali do meu lado, caminhando comigo, ele está bem aí do teu lado, caminhando contigo. Sabe? Guarda isso no teu coração hoje. Guarda isso no teu coração hoje. De fato, o Senhor ressuscitou. E hoje é domingo. É dia de falar isso com mais ênfase.
E o versículo 35 diz, então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido onde? No caminho. Não fique parado, não fique parada. Nós não vamos ficar parados, nós vamos seguir o caminho, porque é no caminho que Jesus aparece para nós. E é no partir do pão ou em alguma atitude que toca em nós que nós vamos reconhecer Jesus bem pertinho de nós. Mas a gente vai ser muito mais feliz se a gente tiver a noção de que já ali no caminho, mesmo que a gente esteja entristecido por alguma coisa, Jesus está bem ali do nosso lado, caminhando com a gente. Então, que essa palavra possa encher teu coração nesse domingo, de alegria, de gratidão, de fé e de renovação de forças. Tá bom? Vamos ler a meditação do Robert? Vamos lá. A epígrafe são os versículos 30 e 31 de Lucas 24, que eu, inclusive, já falei aí, né, que é o momento em que eles estavam à mesa. Ele pegou o pão, abençoou, partiu, deu e os olhos deles se abriram. Eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Há mais de 55 anos, um amigo deu a mim e à minha esposa uma foto que retrata Jesus caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. Eu olho para ela todos os dias. Certo dia, olhei para o retrato e o vi de uma maneira diferente. Percebi que partes de minha própria jornada espiritual são muito parecidas com a experiência dos discípulos na estrada de Emaús. Os discípulos aprenderam a depender e confiar em Jesus enquanto ouviam seus ensinamentos. Se comprometeram a segui-lo e testemunharam seu poder milagroso de transformar vidas. Com a morte de Jesus, essa confiança foi quebrada, substituída pela dúvida e pelo medo. Mas Jesus se juntou a eles na estrada, encorajou-os através das palavras das Escrituras e realizou um ato que ele sabia que faria com que o reconhecessem, demonstrando que sempre estaria com eles. Quando experimentei confusão e desespero, Jesus se revelou a mim e me assegurou de sua presença contínua. Assim como Jesus estava com aqueles primeiros discípulos em sua caminhada para Emaús, ele vem e nos encontra ao longo de nosso caminho e nos ajuda a entender o significado da palavra de Deus em nossas próprias circunstâncias, garantindo-nos que nunca estamos sozinhos. Vamos orar com o Robert? Nós nunca estamos sozinhos, tenha certeza. Eterno Deus, agradecemos porque, aconteça o que acontecer, podemos contar com Tua presença para nos guiar e fortalecer. Restaura nossa esperança enquanto continuamos nesta jornada. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje? Jesus está comigo mesmo quando eu não estou ciente disso. Esse merece, hein? Porta da geladeira, espelho ou tela do computador. Oremos pelas pessoas que desconhecem a palavra de Deus. Pai, nós oramos hoje pelas pessoas que desconhecem a Tua palavra, que haja oportunidade para que elas conheçam, Senhor, a maravilha que é a Tua palavra e como a Tua palavra nos dá força, Senhor. Força diária, força para caminhar, força para continuar e no caminho te encontrar. Ah, Senhor, oramos por essas pessoas. E também te agradecemos pela vida da Ana Paula Meirelles, da Ana Paula Moraes, da Vitória e de tantos outros irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida nesse 16 de abril. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Excelente domingo, excelente dia da ressurreição, excelente semana que está só começando. Deus te abençoe. Amém.